Transformar a necessidade em oportunidade. A gente teve a pandemia no início de 2020, muitos negócios foram fechados, muita gente perdeu uma vaga no mercado de trabalho, mas a pandemia também trouxe mudanças positivas, principalmente quando se fala no cenário da transformação digital. E aproveitando deste momento, nós vamos falar com a Karine, que depois de muito tempo como executiva no mercado, decidiu que era a hora de empreender. Karine, é isso mesmo? Conta para nós o começo dessa história no meio de uma pandemia, todo mundo com medo da doença, com medo do desemprego, e você falou, não, eu vou unir alguma coisa e vou transformar tudo isso em algo positivo. Me conta. Bom, foi esse o processo mesmo. No final de março, ali um pouco antes, né, de São Paulo por si só fechar, eu estava de saída, estava em transição justamente para uma outra empresa. E aí nesse processo as vagas congelaram, né? Então tipo, olha, a gente volta a conversar em algum momento. E eu trabalhava sempre, né, como à frente de negócios dentro da indústria criativa, então dentro das agências de publicidade ou de tecnologia para esse mercado também, e sempre via a dificuldade do criativo transformar isso num negócio real, né? As agências não têm uma área de negócio geralmente estruturada. Assim, bom, já que existe tanta disponibilidade, uma dor latente nesse mercado, por que, ao invés de ir para algum lugar, eu não ser esse lugar onde as agências se encontram e a gente possa transformar isso em negócios? E essa foi a ideia da Bidan, né? Em abril a gente começou aí com 0 clientes, né? No segundo mês para o terceiro a gente já estava com 9 clientes e fomos, tipo, durante a pandemia, na verdade, além de criar, né, um negócio novo, além de ter hoje 9 pessoas no time também, né? Então, tipo, empregar gente nesse processo de pandemia, a gente também movimentou aí alguns milhões de reais nesse mercado de uma forma bem estruturada. Você fala em estrutura, em emprego, tudo que quando a gente fala em empreendimento, olha, foi um planejamento, uma série de coisas, mas parece que você não teve tempo para isso, ou teve? Não, na verdade, planejamento como negócio, não, nem como planejamento de empreender, assim, eu tinha a ideia de algum dia empreender, mas, né, não, a gente sempre espera o momento certo, né? Em algum momento eu vou fazer isso. E a pandemia, para mim, foi o momento certo, né? Eu sabia justamente que nesse processo muitas marcas iam precisar de parceiros de marketing muito importante para se posicionarem, para se comunicarem, e realmente foi o que aconteceu. Então, teve uma movimentação gigantesca nesse mercado, reduções de budgets também, mudanças de parceiros. O que eu fiz foi tipo, pegar essa experiência que eu tinha e transformar isso num negócio. Claro, para mim foi super desafiador, não é fácil, né? Você sai da frente de negócio para estruturar uma empresa, então você aprende a lidar com contabilidade, com RH, com administrativo, com um monte de outras coisas que você não tinha antes conhecimento, mas vai aprendendo ao mesmo tempo, né? Então, mesmo sem planejamento, a gente não teve nenhum investimento na empresa, foi a partir de uma ideia mesmo, e como eu sempre trabalhei com vendas, o que eu pensei, vou vender e vou faturar, no que eu faturar eu vou estruturando o time, e foi o que aconteceu, a gente, né, faturou, foi crescendo, foi estruturando, e a empresa hoje ela faturou, né, no final de 2020, o nosso primeiro meio milhão de reais faturado aqui pela gente, mas foi muito, tipo, do zero mesmo, do zero ao meio milhão, sem qualquer tipo de investimento. A empresa, ela cresceu, se auto-investiu nesses 9 meses, né, que eu digo assim, foi literalmente até o momento do parto, e agora 2021, que é um ano novo pra gente, né. Quando você fala desses partir do zero, no início era só você trabalhando, você começou com algum time que hoje você diz que tem 9. Me fala desse processo até chegar a essa estrutura que você tem hoje. Bom, no começo, ainda não tinha ideia muito bem do modelo de negócio, eu sabia o caminho por onde ele iria, mas ainda não sabia muito bem como que ele ia se estruturar. Eu estava justamente desenhando, né? Ele não estava pronto, não tinha um business plan desenhado. E aí eu tinha vendido algumas consultorias, e nesse processo de consultoria eu já não conseguia entregar sozinha, porque obviamente não existia muito tempo, e trouxe 2 pessoas que eu conhecia do mercado, assim, olha, eu estou com esses projetos, me ajudem a entregar, elas também estavam em processo de transição, inclusive uma delas que é minha sócia, que é a Brau, que mora na Austrália, né, então a Brau veio para gerar esse projeto de marketing, hoje ela é minha sócia e head de marketing aqui da Bidan, cuida toda a nossa frente de comunicação, e a Juliana, que veio me ajudar com a operação, né? Então, eu trouxe delas como parceiras, né, comigo no início. A Brau continuou comigo como sócia.
E aí depois a gente foi contratando pessoas de acordo com os modelos de serviço que a gente foi criando ao longo do ano. E hoje, como é a estrutura? Cada um trabalha justamente nessa transformação digital em que o home office virou aí a grande sacada de muitas empresas, né? Sempre a gente falava daquele modelo da Google, da Microsoft, etc. E agora parece que está tudo muito perto de nós. Isso mesmo. Para mim não foi uma surpresa, porque eu sempre trabalhei no mercado publicitário, eu sempre dentro da empresa de tecnologia, então trabalhar à distância nunca foi uma realidade do dia a dia, mas era uma realidade já muito próxima, porque acontecia muito. Então, quando eu criei a Bidano, justamente, tipo, a gente não tinha nem a opção de ter um tete-a-tete, né, ter esses encontros presenciais. E todo o nosso time ele foi sendo construído mesmo com entrevistas tipo, digitais, e hoje a gente está espalhado em vários lugares do Brasil. Então, eu tenho pessoas trabalhando comigo aqui que são em São Paulo, que eu ainda não conheci pessoalmente, né? Eu tenho a Débora trabalhando na Austrália, a gente tem gente no Rio Grande do Sul, a gente tem gente agora de Mato Grosso, que está cumprindo o corpo do time, Baixada Paulista. Então, assim, a gente foi entendendo o nosso negócio de uma maneira digital, mas, obviamente, para que isso funcionasse, a gente investiu muito em comunicação. Né? Então, tipo, comunicação interna mesmo, para que as coisas não ficassem perdidas e as pontas fossem bem amarradas, a gente tivesse algo fluido dentro de casa, muito treinamento, consistência em reunião, que deu para a gente, assim, o ritmo que a gente precisava para crescer como negócio durante 2020 também. Você disse algo muito importante, que é a questão da comunicação interna. Muitas empresas acabam fazendo a comunicação externa e esquecem dessa interna. Na sua visão, ela foi um ponto muito importante para se chegar a esse 500.000 em 8 meses? Com toda certeza. Porque justamente a gente não tinha o nosso dia a dia, a gente não estava se encontrando todo dia no cafezinho da manhã, né, onde a gente troca ali o que vai acontecer no dia. Então, a gente garantiu que a gente tinha ferramental para isso, né, boas conexões de internet para todo mundo também, mas aí justamente foi uma organização de frequência de conversas mesmo, né, tipo, os one-on-ones que a gente fala com cada uma das pessoas para alinhar os objetivos, mas muita reunião com o time mesmo para dizer para onde a gente está indo. Olha, o que a gente fez esse mês, o que a gente tem desafio para esse mês, como que a gente vai chegar lá. Então, todo mundo compartilhando da mesma visão e tendo ali os seus trabalhos individuais também com a liderança, que a gente conseguiu chegar nesse número. Assim. Então, um pouco de organização, frequência e consistência nas conversas foi o que ajudou a gente bastante. E nesse momento, o que influencia mais? A liderança ou o comprometimento de cada um com o projeto? As duas coisas. Eu acho que assim é muito a liderança, ela sem dúvida ela é a inspiração, né? Para onde o time olha, né? E ele é o tom da empresa, ele é o ritmo da própria empresa, né? Mas o comprometimento, principalmente nesse modelo de pandemia em que todo mundo está distante e ninguém se conhece, foi super importante. Assim, eu acho que por mais que eu tivesse organizado todo esse processo, pensado na comunicação, mas não houvesse do outro lado esse entendimento, né, do comprometimento com o negócio, com certeza não teria dado, assim. Então, uma das coisas que empreender me ensinou muito foi contratação também, né? Como que a gente vai compondo esse time, que tipo de perfil que a gente precisa para esse modelo de negócio que a gente estava construindo, né? Tinha algumas skills que eram super importantes para a gente, que é negócio, porque no fim do dia o que a gente faz todos os dias é vender, é negociar, mas tinha outras que eram um processo de organização, que era comprometimento, então a gente foi desenhando um perfil de quem funcionaria melhor para trabalhar dentro da Bidano. E deu super certo. E como então é fazer esse link entre agências e empresas? Me fala um pouquinho do que é o trabalho de vocês. Perfeito. A gente tem dois públicos, né? A gente tem os dois lados da mesa e a gente fica no meio justamente fazendo essas transações acontecerem. Hoje, na verdade, a gente tem um portfólio de agências e de veículos de mídia que a gente faz todo um trabalho de prospecção ativa de mercado. Então, a gente olha para as marcas que eles querem conversar, ou o tipo de negócio, segmento, enfim, que eles querem abrir conversas, a gente faz todo esse processo e gera essas conversas para essas empresas e conduz todo o processo de negociação até a assinatura do contrato para essas agências. Como do outro lado, a gente olha para as marcas e entende as marcas, que têm todos os seus desafios também, sejam grandes ou sejam pequenas, cada um, né, dentro da sua realidade, e que também olham para o mercado em que existem milhões de agências e por onde eu começar, que tipo de agência que eu preciso,
né, para me ajudar. Eu preciso de uma agência de PR, é uma agência de marketing digital, é uma agência off, é uma agência de comunicação. Então, a gente olha para aquela empresa, escuta o desafio dela e fala assim, olha, o que você precisa é essa agência, ou são essas agências, dependendo do projeto, e a gente vai te conectar com algumas delas para você ter uma conversa que tem mais aderência ao que você tem de desafio, e você vai fazer a tua escolha dentro da nossa indicação. Então, a gente seleciona também para essas marcas as agências mais aderentes ao desafio dela, ao budget, ao segmento, enfim, o que ela trouxer para a gente, né? Então, o tempo todo a gente está transacionando esses dois pontos. Karine, nesse time, você e a sua sócia, as suas sócias principalmente, escolheram novos, né, pessoas jovens, pessoas que já têm experiência. Quando vocês escolheram esse time, qual é a característica desse colaborador? Perfeito. Bom, a primeira característica que a gente sempre olha é essa questão do perfil vendedor, né? A pessoa que se vende para a gente na primeira conversa, ela já vai ser a pessoa que a gente precisa na linha de frente, né? Quando a gente estava compondo principalmente o time de negócios, né? Então, a gente olhava muito a questão de comunicação, como que a pessoa já interagia com a gente desde o primeiro contato, porque na prática é isso que a gente faz, né? Trocar ali muitas conversas no LinkedIn, WhatsApp, telefone. Então, desde o momento que a pessoa já entrava em contato, a gente já estava avaliando, né, toda a parte de comunicação dela e como que ela se vendia durante uma entrevista. Então, essa foi a principal característica, e depois o comprometimento. A gente, por incrível que pareça, todas as pessoas que hoje compõem o nosso time e que performam super bem são pessoas que sempre trabalharam na área de negócios, mas nenhuma dentro da área de marketing especificamente, né? Então, assim, que ou teve uma carreira dentro da área de marketing. Então, a gente olhou, tipo, tem um perfil de venda, tem um perfil de negócios, sabe conduzir bem uma conversa. E aí, o restante a gente ensinou, sabe? Como que você vende agora um projeto de comunicação gigantesco, né? Como é que você pensa a mídia nesse projeto? Então, foi um processo de entender isso, e depois a gente sabe que isso a gente consegue educar. Mas eu acho que a personalidade é uma coisa que a gente não educa. Então, a gente contrata muito mais pela personalidade, e depois que a gente precisa passar, a gente educa dentro de casa. Sim. E como é para vocês, enquanto empreendedoras, pensar uma empresa que em 8 meses fatura R$ 500.000, sendo que a gente tem empresas que fazem muitos planejamentos, passam até algumas, a gente tem aí, geralmente, aquele momento que a empresa precisa de investimento, precisa de investidor anjo, precisa de até de incubadoras, e vocês fizeram um processo muito natural, com resultado super positivo. Era esperado? Me fala um pouquinho desse boom aí em 8 meses. Bom, na verdade, eu sempre olhei para números grandes, eu fui um pouco ousada, né? E a Débora sempre foi, sempre me pautava assim, mas, cara, a gente está olhando para esse número mesmo? Assim, olha, vamos olhar, vamos mirar para ele e vamos ver o que acontece até então. E as coisas meio que foram acontecendo ao longo desse processo. A gente não teve um planejamento claro, mas, assim, para mim estava muito claro a dor que tinha no mercado. Então, eu sabia que existisse dinheiro nesse mercado que a gente estava. Isso, para mim, estava claro, né? Eu só precisava encontrar um jeito de que boa parte desse dinheiro viesse para a gente, né? Então, acho que foi entender, primeiro, para mim, aonde que eu estava entrando como empreendedora, né? Em que mercado, é o mercado que eu dominava, é o mercado que eu entendo, é o mercado que eu já tinha muito network, então isso também me ajudou, e eu tinha muito conhecimento dele, então foi muito fácil para mim chegar nessas pessoas, chegar nesses negócios e vender a Bidana e vender a ideia. Então, acho que também isso, né, soma, né, questão de networking. Mas também depois foi desenhar o modelo de serviço, né? Então, tipo, como que ele vai funcionar, como que a gente vai se rentabilizar e onde estão as variáveis que a gente consegue ter uma projeção maior de receita, né? Então, a gente foi para um modelo único de serviço até dezembro de 2020 mesmo, e agora em dezembro de janeiro, desculpa, de 21, a gente está reestruturando o time, reestruturando algumas partes, e a gente está, até o final de 2021, a gente tem ideia de mais 3 pilares de receita. Então, a gente já entra com um pouco mais organizadas, né, um pouco mais entendendo como que vai funcionar esse negócio, porque a gente aprendeu muito também, né? A gente sabia muito do mercado, mas não sabia do nosso negócio. Então, agora a gente entende melhor do nosso negócio, a gente já ouviu muitos clientes, ouviu muitas marcas, e agora é como que a gente, com esse aprendizado de 9 meses, transforma outros produtos e cria outros pilares para que seja uma Bidana também mais forte, que entregue muito mais valor, seja para as marcas ou seja para as agências também, né?
Karine, a pandemia trouxe uma oportunidade a vocês e a gente tem aí a notícia da vacina, mas parece que ainda ela vai permear boa parte de 2021 e você está falando aí desses planos e uma série de coisas. O que a gente pode tirar de positivo, né, ainda para 2021, dentro do cenário de pandemia no nosso país? Olha, a pandemia, na verdade, eu acho que ela tem sido uma grande escola, né, em todos os sentidos. Eu acho que, por mais que ela nos distanciou, ela nos humanizou muito, né? Então, e quando eu olho, assim, muito para o nosso viés de negócio, em que as marcas precisam humanizar a comunicação, né, investir em marketing não apenas também no sentido só de venda, né, de performance, mas também de se conectar melhor com os próprios consumidores mesmo, né? A gente viu aí ações maravilhosas de diversas marcas que aconteceram, né? Quantas, né, tipo no processo ali de álcool em gel, quantas, né, liberaram suas fábricas, né, fizeram distribuição. Eu acho que isso nos tornou mais humanos, mesmo quando a gente está falando de um CNPJ, né? A gente, no final do dia, virou mais pessoas. E eu acho que isso, quando a gente olha para o lado também empreendedor, né, nos aproxima dos negócios, nos aproxima das pessoas, nos exige, nos dá uma possibilidade maior de troca, né? E a troca, ela acaba fazendo com que a gente cresça mais rápido, troque mais rápido, né? E eu acho que a pandemia, ela proporciona isso. Acho que 2021 ainda tem muita coisa para ensinar, né? A gente sabe que a vacina não vai ser do dia para a noite, né? E mesmo que ela aconteça, ainda a gente tem várias dúvidas em relação a isso. Então, eu acho que a gente não pode pensar pelo lado negativo, tipo acordar de manhã e resolver fazer alguma coisa sempre de bom, mesmo diante de um cenário que às vezes não é tão favorável, né? Karine, muito obrigada pela sua entrevista, muito sucesso e a gente espera vocês aqui, quem sabe no início de 2022, contando aí sobre o sucesso desses 3 novos pilares. Muito obrigada, Mirna, obrigada pelo espaço e espero sim que a gente volte aqui para contar mais coisas para vocês. E o Ser Empreendedor fica por aqui, mas não termina não. Nós temos no segundo bloco a dica do especialista e a gente vai conversar com uma especialista do Sebrae que vai falar justamente sobre essa questão de empreender na pandemia. Não sai daí que a gente volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e a gente já conversou com uma empreendedora que aproveitou esse período de pandemia, abriu seu negócio e tem tido um sucesso bem fora da curva. Mas ela não é o único caso não, porque olha só, a gente teve um crescimento nesse período de pandemia no empreendedorismo em todo o país, não só na área de comunicação, mas em muitas áreas. Olha, nós tivemos aí um índice aí de pessoas que foram demitidas ou que estavam no processo de contratação e isso foi barrado pela pandemia, que decidiram então encarar e empreender. E a Giovana sabe muito bem do que eu estou falando, porque é do Sebrae, novamente o Sebrae presente aqui no nosso programa. Giovana, fala um pouquinho desse mercado em que as pessoas se viram e aproveitaram a necessidade e transformaram em oportunidade. Isso mesmo, Mirna. Esse fenômeno de aumento da atividade empreendedora, ele é explicado devido às condições que as pessoas iniciaram seus próprios negócios. Então, existe um grupo que iniciou seu empreendimento por conta de uma observação de uma oportunidade, como você comentou, e também de um grupo que começou a empreender por necessidade. Em relação ao grupo que começou a empreender por oportunidade, é exatamente o que você pontuou, Mirna. São pessoas que buscaram observar no mercado novas necessidades, novos comportamentos de consumo, problemas que as famílias, que as empresas estavam vivenciando e conseguiram transformar isso em soluções para estar vendendo produtos ou vendendo seus serviços no mercado. Então, são pessoas que começaram a empreender, não necessariamente por gerar renda, não necessariamente porque estava preocupado em fazer ali uma transição de carreira, né, uma mudança. Lado, existe aquele grupo de pessoas que começou a empreender por necessidade. Esse grupo, sim, por conta de problemas na carreira, né, por conta de uma necessidade de mudar o rumo da vida profissional,
se deparou com a necessidade de começar a empreender para gerar renda o quanto antes para si e para sua família. Então, na pandemia, a gente observou esses dois movimentos, de tanto de quem observou a oportunidade no mercado para estar abrindo uma empresa, conseguir faturar e conseguir resolver os problemas das pessoas, atender as suas necessidades, atender os seus desejos, ou também para quem estava ali procurando gerar renda para si, tá bom? Quando a gente fala em números, a gente já tem 2020, essa estatística fechada. A gente pode falar um pouquinho da nossa região, Giovana? Olha, Mirna, eu gostaria também da gente poder levantar esses números um pouquinho mais aprofundados, viu? Porque a gente tem muitos dados nacionais, né? Aqui em Campinas a gente tem um dado do ano passado que houve um aumento de quase 15%, de 14,8% de mês aqui na nossa cidade, no nosso município. E a gente percebe que esse aumento é justamente por conta do aumento de pessoas que ficaram desempregadas e começaram a empreender para ter a sua renda, e também de pessoas que foram buscar oportunidades para aumentar a renda familiar, né, porque estavam resolvendo ali um problema de mercado, resolvendo uma necessidade de mercado, né? Giovana, mas e aí? Essa pessoa abriu o seu negócio, né? A gente ainda pode dizer que está naquele primeiro momento. Algumas, até por necessidade, não tiveram tempo de fazer o planejamento, estão planejando no decorrer do negócio. Que dicas o Sebrae pode dar a essas pessoas para que esse negócio não morra em um ano e meio, ou até em 3 anos, que a gente tem aquela taxa de mortalidade nos negócios? Exatamente, Mirna. A nossa sugestão para os empresários que estão aí, né, trocando o pneu com o carro andando, né, que já começaram o seu empreendimento sem fazer o planejamento, que, se possível, faça ainda assim o plano de negócios, mas se não puder utilizar a ferramenta de plano de negócios, que o empresário ele faça um levantamento de como está o seu mercado, avalie e pesquise quem são os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, para que você encontre oportunidades de implementar diferentes no seu negócio, que além disso, que faça a definição do público-alvo. Por quê? Porque você vai entender o comportamento e as necessidades e desejos daquele público que você deseja atingir, porque tudo isso vai se transformar em estratégias de marketing, estratégias em relação ao seu ponto, em relação ao seu produto, em relação ao preço e a forma de pagamento que você coloca dentro do seu negócio, em relação às maneiras que você vai divulgar e promover o seu negócio. Então, o primeiro passo é conhecer o seu mercado. O segundo momento é traçar as estratégias de marketing. E o terceiro momento fundamental é que o empresário faça um planejamento financeiro, que ele levante os seus custos e despesas operacionais, que isso seja desdobrado em indicadores financeiros para encontrar a lucratividade, rentabilidade, ponto de equilíbrio, prazo de retorno do investimento, para que o empresário ele consiga avaliar se esse negócio está tendo o desempenho esperado, se está melhor do que foi esperado, se está aquém do que era esperado, justamente para o empresário adequar as suas estratégias empresariais. Como então corrigir essa rota, caso ele faça essa análise e veja que há alguma coisa errada? Legal. Primeiro ponto, o empresário está convidado a vir aqui no Sebrae para que a gente o ajude a enxergar e a realizar um diagnóstico na sua empresa para entender o que está acontecendo. Então, é muito importante a gente entender de onde está vindo esse desvio. Pode ser que o produto que o empresário esteja ofertando não esteja aí tão aderente à expectativa do público-alvo, pode ser que a sua precificação e a maneira de pagamento que você está implementando também não está de acordo com as expectativas do público-alvo, pode ser que você está ofertando uma quantidade de produtos e serviços dentro de um mercado saturado, então está realmente mais difícil de você conseguir atrair clientes. Então, é muito importante que o empresário ele consiga realizar esse diagnóstico. Caso ele não consiga realizar o diagnóstico sozinho, através do plano de negócio, o empreendedor, o empresário está convidado a vir passar o diagnóstico, a gente vai ajudá-lo com orientações e ações para que ele consiga estar trazendo aí estratégias que vão trazer resultados positivos para a empresa. E a inovação? Qual é o papel dela nesse momento de pandemia? É fundamental. Por quê, Mirna? Primeiramente, porque o mercado está mudando, né? Então, é muito importante que os empresários eles busquem oportunidades de se diferenciarem da concorrência e trazerem elementos que vão atrair o seu cliente, despertar o interesse
do cliente de comprar da sua empresa. Uma outra oportunidade da inovação é de reduzir os custos da sua empresa, aumentar a produtividade. Então, existem diversas maneiras do empresário inovar. Ele pode inovar nos produtos que ele oferece para o cliente, ele pode inovar nos processos operacionais, justamente para melhorar esse desempenho operacional de produtividade, rentabilidade. Ele pode inovar, inclusive, no seu modelo de negócios, então, agregando novos serviços, agregando novas famílias de produto, estabelecendo parcerias para estar agregando valor para o seu cliente, e ele também pode estar inovando no marketing, então está abrindo novos canais de venda, está atingindo o seu público-alvo por canais diferenciados que vão atendê-lo de uma maneira mais adequada. Então, são essas 4 maneiras, são as 4 dicas que a gente dá para o empresário que eles podem estar inovando, e sem dúvida, nesse momento de pandemia, é fundamental, tanto para a empresa se estabelecer e se manter no seu mercado, como também para estar conseguindo aumentar, crescer e atingir um número maior de faturamento. E como fica, Giovana, a questão burocrática na abertura do negócio? A gente sabe que através do portal do empreendedor existe uma facilidade, mas aí muitos pensam: qual é o modelo ideal da abertura desse CNPJ? Que tipo de consultoria ele deve buscar? Ou o próprio Sebrae também consegue ajudá-lo? É via online, pessoal? O tipo da empresa vai depender muito da operação. Então, um dos principais elementos para definir qual que vai ser o porte da empresa é o faturamento dela. O MEI, o microempreendedor individual, o faturamento dele anual permitido é até 81 mil. Já a microempresa, esse faturamento é de até 360 mil. A empresa de pequeno porte, ela pode faturar até 4,8 milhões. Além disso, também é importante verificar qual que é a atividade que esse empresário vai realizar, porque não são todas as atividades que são permitidas que sejam abertas como o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, o empreendedor também está convidado a nos procurar aqui no Sebrae para a gente dar as orientações, a gente explicar a diferenças entre os tipos e portes empresariais e também já direcionar o empresário de qual que será o processo da abertura da empresa. Se for MEI, microempreendedor individual, aqui mesmo no Sebrae nós realizamos a abertura gratuitamente. Caso seja uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, nós realizamos aqui todo o processo de instrução, de orientação inicial, depois a gente sugere que o empresário procure um escritório de contabilidade, né, procure o profissional contador, para que ele faça a abertura da microempresa, da empresa de pequeno porte para aquele empresário. Mas basta o empreendedor nos procurar que a gente vai realizar as orientações. É possível que essa empresa, até porque nesse primeiro momento muita gente pensou: olha, eu preciso de uma necessidade, vou lá, faço o meu MEI, só que depois esse faturamento, ela percebe que o negócio deu certo, esse faturamento está aumentando. Como é possível então ela fazer essa transição de MEI para pequena empresa, para um outro modelo jurídico? Esse processo ele se chama desenquadramento, então é o desenquadramento do MEI para se transformar, por exemplo, numa microempresa. Então, esse processo normalmente ele precisa ser identificado antes do encerramento do ano calendário. Tá? Então, vamos supor que ali em outubro o empreendedor já entendeu que ele está ali ultrapassando os 81 mil. Nós sugerimos que nesse momento ele já procure o escritório de contabilidade para começar o processo de preparação do desenquadramento da empresa. Por quê? No ano calendário seguinte, no início do ano, o contador ele vai desenquadrar aquela empresa e talvez tenha ali uma situação em que esse empreendedor vai ter que fazer um ajuste tributário. Então, ele vai ter que fazer pagamento extra de tributação, de pagamento de impostos. Então, quando o empresário ele já sabe que ele vai desenquadrar e ele procura o escritório de contabilidade, ele já se organiza para esse desenquadramento, ele já começa a se organizar financeiramente do quanto que ele vai ter que pagar no início daquele ano por conta do desenquadramento para a microempresa. Nós tivemos aí um período em que, devido à pandemia, os microempreendedores ficaram isentos do pagamento das taxas por um período. Como que está isso agora em 2021, Giovana? Atualmente,
os boletos mensais, que eles são chamados de DAS, documento de arrecadação do Simples, atualmente eles estão com o pagamento normalizado. Então, aquela isenção, tá? Ela não está mais existindo, e na verdade, no MEI, não existiu uma isenção, existiu uma prorrogação dos vencimentos. Então, 3 meses do ano passado tiveram os seus vencimentos prorrogados por 6 meses. Então, os vencimentos que aconteceriam em abril, maio e junho foram postergados para terem o seu vencimento em outubro, novembro e dezembro. Então, agora em 2021, os boletos DAS, os documentos de arrecadação do Simples, o pagamento e o vencimento deles já estão normalizados e é um ponto de atenção para os microempreendedores individuais, para que depois ele não venha a observar que no futuro está com vários débitos, né, e ter ali uma certa dívida para ser quitada. Caso esse microempreendedor tenha deixado de pagar esse DAS no mês não só nesses 3 meses, mas até durante o ano de 2020, ainda dá tempo dele acertar as contas, como ele deve fazer isso? Com certeza. Caso o empreendedor ele queira analisar como está a sua situação, basta ele entrar no portal do empreendedor, ele vai conseguir ter acesso ali aos relatórios dos boletos DAS que foram pagos e quais que ainda estão ali a vencer, né, os que ainda devem ser pagos, que estão atrasados, mas nós aqui também no escritório do Sebrae, a gente também fez esse levantamento, o nosso atendimento aqui ele é gratuito, tá? Então, todos os serviços ao MEI de abertura, constatação dos débitos, geração dos boletos, encerramento da empresa, alteração dos dados, todos esses serviços, caso o empreendedor não se sinta seguro de realizá-lo em casa, no seu computador, basta procurar o escritório do Sebrae, que nós estamos à disposição para realizar esses serviços gratuitamente. E esse serviço para quem quer abrir o seu negócio, mas ainda não tem certeza do que quer, uma série de coisas. A gente já falou muito com vocês, naquela época do presencial, a gente tinha o Empretec, tinha uma série de outras ações do Sebrae, algumas inclusive em parceria com a Prefeitura de Campinas, falamos de incubação, uma série de coisas. Hoje, o que a gente pode oferecer a esse público vindo do Sebrae? Perfeito. Mirna, nós temos aqui 2 formatos de atuação para apoiar o empresário, com os atendimentos e consultorias que eu já citei, que os empreendedores estão convidados tanto para tirarem as dúvidas e realizarem seus serviços ao MEI, quanto também terem um apoio na gestão empresarial de finanças, marketing, planejamento, gestão de pessoas, inovação, mas nós também temos as capacitações, os treinamentos para profissionalizarmos e ajudarmos o empreendedor a administrar melhor o seu negócio. E nós já estamos com uma agenda aberta para cursos de gestão agora já em janeiro. Então, a partir da semana que vem, aqui no escritório de Campinas, a gente já tem turmas, nós temos turmas presenciais, nós também temos previsão de realizarmos algumas turmas à distância a partir do mês que vem, de fevereiro. Então, quem tiver interesse, procure a gente aqui no Sebrae, no escritório, na Rua da Abolição, número 881, ou liga para a gente aqui no escritório 3284-2230, que a gente vai apresentar para vocês a nossa agenda de cursos. Nós temos cursos para aquele empreendedor que ainda não sabe se vai abrir o seu negócio, que ainda está nesse momento de planejamento, que está modelando a sua ideia para entender se faz sentido, se realmente vai realizar a abertura. Nós também temos os cursos e treinamentos para aquele empreendedor que já está aberto, que já tem mais maturidade de gestão. Então, nós temos cursos com todas as complexidades para atender às diversas necessidades dos empreendedores. Basta nos procurar que a gente vai fazer a inscrição dos empreendedores em nossa agenda. E você falou dessa possibilidade de cursos à distância. A gente está num momento em que muita gente ainda tem o receio de participar de algumas atividades presenciais. Também é possível, então, pensar em planejar o negócio de forma virtual? Certamente. O Sebrae já possui um canal de atendimento remoto, que é o 0800 570 0800. Além disso, dentro do nosso ambiente virtual, existem mais de 100 cursos gratuitos em que o empreendedor ele pode acessar quando ele quiser, iniciar o curso quando ele quiser. E, além disso, nas páginas do Sebrae, nós temos as lives, nós temos alguns eventos pontuais que a gente traz conteúdo. E aqui no nosso escritório de Campinas, a gente também realiza alguns desses cursos com o mesmo conteúdo que a gente aplica presencialmente
a gente aplica de maneira remota justamente, Mirna, para a gente atender esses empreendedores que não têm a possibilidade de estarem vindo aqui presencialmente, mas no formato remoto eles podem participar. Então, pessoal, basta nos procurar, certamente o Sebrae vai ter algum canal digital ou presencial que atenderá a sua necessidade. Tá certo. Então, Giovana Pasqualato, analista de negócios do Sebrae São Paulo, da unidade aqui de Campinas, unidade que, apesar de estar em Campinas, atende quantas cidades, Giovana? 22 municípios aqui na nossa região, então todos estão convidados a passarem conosco nos nossos atendimentos e nos nossos treinamentos. Mirna. Eu agradeço a sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, um grande abraço. E com todas essas dicas do Sebrae, a gente encerra o nosso programa de hoje, mas o Ser Empreendedor volta logo aí na sua programação, com muitos casos, muitas histórias, justamente para incentivar e inspirar você que quer empreender. Até um próximo programa.